Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação do artigo sobre escalabilidade utilizando a regra de comutatividade. Então, a ideia do artigo é usar a regra de comutatividade para tornar uma API indicando que ela é escalável. A ideia do artigo, então, é antes de você fazer a implementação, já tem uma API que vai te fornecer que ela vai ser escalável. E aí tem que comutatividade você pode trocar a ordem dos fatores, não vai alterar o produto. E, então, a ideia é que se existe uma API que ela é comutativa, então existe uma implementação para ela. O artigo aí, então, modela a implementação como sendo um modelo que vai receber um estado e uma invocação, né? E vai mudar para um estado S' e prover uma resposta R. E aí a gente vai ter um vetor de estado. Então, a gente começa no estado S série e vai mudando de estado de acordo com a computação. Por exemplo, se você fizer uma chamada de sistema open, ele vai modificar o estado para S' e vai retornar um file descriptor, né? Esse file descriptor vai ser adicionado então, na tabela de processo, que então, foi alterado aqui ao S'. O artigo define o que é um conflito de acesso. Dois passos de implementação podem ter aí um conflito de acesso quando eles estiverem em threads diferentes e uma thread vai escrever num estado que é de outra thread. E aí vai ter o conflito quando a outra thread for ler ou escrever. Aí vai ter o conflito. Não tem um conflito, então tem que colocar o lock e aí deixa de ser escalável. Então, o que o artigo está tentando fazer? Descobrir esses casos. Quando é que tem um conflito de acesso. Aí, o artigo define a regra. Eu não vou provar, deixo para vocês lerem no artigo. Tem até uma versão mais nova da prova. Eles alteraram a prova. A prova do artigo não tinha um errinho, então eles alteraram a prova e está no site. Qual é a regra? Se o y for 5 comutativo na história, então vai existir uma implementação que ela não tem conflitos. Então, aquela história. Se a sua API for comutativa, então existe uma implementação para ela, então ela vai ser escalável. Essa aqui é a ideia geral do artigo. Então, qual que é o objetivo? Dado uma história dos acessos, né, das threads aí, histograma, vocês viram aí, A, B, C, né? E ele fosse incomutativo, então o objetivo é que ter uma implementação tal que não vai existir conflito, né, entre as invocações, né, dessas chamadas aí nas duas operações. Então, o objetivo aqui, se dá como entrada uma histograma, ele vai checar se isso aí é comutativo. O artigo também comenta um detalhe importante que tem o continue. Então, o continue é uma resposta que indica se uma resposta real de uma thread ainda não estiver pronta. E aí permite que uma implementação seja eficientemente trocada para outra thread. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, começa no estado S0, aí eu chamo a chamada invocação de A. Vai para S1, aí vai ter troca de contexto. Aí vai chamar outra thread, que vai chamar B, S2 continue. Depois tem uma troca de contexto de S2 para S1, no caso foi para S3, né, S3 foi para S4. O estado foi para S4. Então, o continue permite que você troque de thread durante a execução. Porém, no programa você vai colocar, né, as chamadas K, B, B, A. Então, quando a thread aqui fizer um yield, né, der a preferência para outro, então você continue, mas que depois você pode retirar esse continue. Depois o artigo vem uma parte importante, que ele mostra por que as chamadas de sistema, né, POSIX não são comutativas. Dá alguns exemplos. O primeiro caso interessante é que são operações, né, compostas. O que é isso? Você tem mais de uma operação.
Então, o que o fork faz? O fork, né, ele copia, né, ou faz o copy online do espaço de endereçamento. Eu vou copiar os descritores de arquivo. Aí vem a pergunta. Se eu fizer um fork, depois vou fechar um arquivo, isso é comutativo? Não, não é. Eles não comutam. Por quê? Vou lembrar que não é comutativo, é quando você descobre a ordem, quando você sabe a ordem. Então, se você primeiro fizer o open e depois você fechar, o que vai ter que acontecer? Se o arquivo é... Você abre o arquivo antes, faz o fork, né? Então, faz. Se você abre o arquivo, né? Mas não abre e fecha no pai, antes do fork, você vai saber então que o pai fechou o arquivo antes. Se você fizer depois do fork, né? Você vai saber que então só um filho vai ter o fork. Bom, se os dois arquivos fecham. Se você primeiro faz o close, depois faz o fork, então você vai saber que o close veio antes do fork, porque os dois vão estar com o arquivo fechado. Se primeiro faz o fork, depois o close, você vai saber que o fork veio antes, porque né, o processo filho vai ter o arquivo aberto ainda. Então dá para você saber a ordem. Então, isso daqui não comuta. Porém, existe uma outra chamada de sistema que chama POSIX Spawn, que é mesmo equivalente ao Create Process no Windows, que é o fork seguido do exec. Fork seguido do exec. Então, o que acontece se eu fizer um POSIX Spawn, depois fechar o arquivo? Eles comutam. Por quê? Porque você não consegue saber qual que é a ordem. Se eu fizesse POSIX, depois close, ou close depois POSIX, eu não consigo descobrir a ordem. Por quê? Porque quando ele faz o POSIX spawn, né, ele limpa lá os files descriptors. Então não dá para descobrir a ordem. Então nesse caso aqui, o POSIX spawn ele é comutativo. Já o fork, depois o exec não é. Então tu tem a vantagem de usar o POSIX spawn. Então, é um exemplo de operações compostas que você poderia transformar em uma operação que seria escalável, né? Que seria comutativa. Um outro exemplo é usar o stats. O que o stats faz? O stats ele retorna, tá, um metadado com as informações de arquivo. Quais informações? Essas informações aqui. Retorna qual arquivo, tamanho dele, qual bloco, qual IO block, qual tipo do arquivo. Por exemplo, se ele é um arquivo regular, se ele é um diretório, se é um link simbólico. O dispositivo, qual que é o número inode dele, o link, se é hard, o número do link hard, né? As questões de permissão, o user ID, o group ID, né? Questão do contexto, questão de qual tempo que ele foi acessado, qual o tempo que o arquivo foi modificado, qual o último tempo, né? Que os atributos do arquivo também mudaram, né? E também tem quando que o arquivo foi criado, que é o birth, né, que é o nascimento, mas que não é suportável no Linux. Então, o status te dá todas essas informações. Então, o stat comuta com write? Não, ele não comuta com write. Por quê? Porque se fizer um stat e depois fizer um write, você vai modificar, você vai ver lá que o stat veio antes, porque não tem modificação do write. Se eu fizer o write antes do stat, eu vou ver que o stat vai ter a modificação que foi feita pelo write. Então, eles não são comutativos. Qual que é a solução, então, para fazer esse comutativo? Ele criou, então, ao invés de usar o stat, você pode usar o statx, e você passa qual o campo que você quer ler. Por exemplo, você pode passar statx_time. E aí, se o write não alterar esse campo, ele vai ser comutativo. Então, o statx pode ser comutativo com outras funções. Porque agora você não vai passar todos os campos do metadata, você vai escolher qual campo que você quer. E se aquele campo não for o que o write está modificando, então fica sendo comutativo. Então, aqui está mostrando a importância. Você pode mudar a API do seu sistema para permitir ser comutativo. O terceiro exemplo aí é a questão da interface permitir ter indeterminismo. Então, indeterminismo nesse caso é bom. Por exemplo, a função open, ela comuta com ela mesma?
Não, por quê? Porque o Open vai retornar o descritor de arquivos com o menor número. Então, você vai saber a ordem. Então, se você sabe a ordem, você sabe que eles não comutam. Então, o que é a solução? Ao invés de retornar o menor file descriptor, você pode retornar qualquer file descriptor que não está sendo usado. Por isso, você não vai saber a ordem. Então, qual que é o correto comportamento do POSIX? Deveria ser, tá? Ele usar o file descriptor não usado, mas ele não faz isso, ele retorna do menor. O motivo disso é histórico para facilitar no shell. Porém, o POSIX tem esse comportamento correto de utilizar a interface de determinismo em outras chamadas do sistema. Por exemplo, o POSIX para o mmap, ele retorna algum endereço, ele não retorna o menor endereço. Então, o POSIX já utiliza essa ideia de determinismo na interface. O outro exemplo é o create, que ele vai assinalar aí um número de inode para o arquivo que não está sendo usado. Não é necessariamente o menor. Então, o POSIX já tem essa questão da determinismo na interface para o create para o mmap. Porém, ele não fez isso para o open. Então, o open retorna um menor file descriptor. Se ele retornasse um file descriptor ao invés do menor, então ele seria comutativo. Então, aqui eu passei 3 exemplos para vocês de como eu poderia mudar a API para torná-la comutativa e disso facilitar ela ser escalável. Quem gostou aí, pessoal, deixa o like, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.